Boa tarde, boa tarde. Vamos lá para mais uma live. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Neilcide, Laiane, boa tarde, sejam bem-vindos. Já vá compartilhando essa live, chamando mais pessoas. Hoje a live vai ser oracional. Boa tarde. Vai ser oracional, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na palavra de Deus e no final da live vamos rezar um pouquinho também, tá? E eu queria perguntar para você que já tá aí, se tá me ouvindo bem, se estiver ouvindo bem, coloca um ok aí. Se o som tá saindo beleza, se a imagem tá boa, o vídeo tá bom, não tá pausando. Fala pra mim aí, tá tudo ok? Hoje Deus vai falar conosco, vai nos abençoar, vai derramar sua graça sobre as nossas vidas. Eu queria pedir um favor para vocês, oi Rafaela, aproveitar que você tá aí, Rafaela, coloca para mim nos comentários e aí eu vou fixar o tema da live. O tema da live é: Deus não está no controle da nossa vida. Coloca aí, Deus não está no controle da sua vida. Escreve para mim aí, irmã, fazendo um favor. Deus não está no controle da sua vida. E já vamos explicar por quê. Antes de julgar, antes de pensar no tema, nós vamos trabalhar o tema para que você possa entender o porquê desse tema. Deus não está no controle da sua vida. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vou fixar aqui. Ótimo. Tá fixado. O tema da live hoje vai ser: Deus não está no controle da sua vida. E antes de você ficar assustado com esse tema, porque muitas vezes nós ouvimos que Deus está no controle, que Deus ele governa a nossa vida, e sim, é verdade, mas nós vamos entender o porquê ele não está no controle. Ele nos ama, ele nos acolhe, ele está vendo tudo, ele derrama as graças necessárias, mas ele não está no controle. Não é ele que manda na nossa vida, tá? Quem manda na nossa vida somos nós, e nós temos o livre arbítrio, tá? Deus ele nos deu a vida, nos deu a graça, está conosco, mas ele nos deu algo chamado livre arbítrio. Então nós, apesar de Deus, nós temos ainda a liberdade de escolher as decisões da nossa vida, de moldar a nossa vida, de escolher o caminho, de escolher a direção. Isso se chama livre arbítrio, ok? Vamos nos aprofundar sobre esse tema durante a live. Então eu queria que você já compartilhasse com a sua família, com os amigos, com as pessoas da igreja, porque no final da live nós também faremos um momento de oração. Será um momento de oração bem legal, bem profundo, onde Deus ele quer falar ao meu e ao seu coração. Já quero avisar que eu não preparei a live, não estava programado, mas hoje no momento de oração de manhã, Deus ele falou comigo profundamente e me deu essa vontade de compartilhar um pouquinho sobre esse tema com vocês, ok? Deus não está no controle da nossa vida. Para começar a live, nós queríamos já dizer que Deus ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus ele criou todas as coisas através da palavra. Faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se a terra, faça-se as águas, faça-se os animais. Então Gênesis vai narrar a criação de Deus, que por amor criou todas as coisas. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer: faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ele cria o homem e a mulher, cria a mim e cria a você, imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós somos diferentes de todas as outras criaturas. Nós somos diferentes de todas as outras criações. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é saudável. Tudo que Deus criou é maravilhoso. E tudo leva a marca e o sinal de Deus. Mas eu e você levamos não só a marca e o sinal de Deus. Nós levamos o próprio Deus. A própria essência de Deus. No nosso coração. Na nossa alma. No nosso ser.
Deus deu a mim e a você a capacidade de amar, a capacidade de nos conectar com Ele, a capacidade de entender a sua existência, a capacidade de entender que existe algo sobrenatural que vai além deste mundo. Deus deu a mim e a você a capacidade de entender que esta vida passa, mas que existe algo eterno. E nenhuma outra criatura tem essa capacidade. Nenhuma outra criatura entende que existe uma vida após a morte. Nenhuma outra criatura consegue se conectar com Deus. Tem a marca de Deus, tem o sinal de Deus, mas eu e você temos a presença de Deus. Temos a presença de Deus. É isso mesmo, irmão. O tema da live é Deus não está no controle da nossa vida, tá? Continua na live aí que você vai entender o porquê do tema, o não, né? É bem assustador esse tema, tá? Vai contra muitas coisas que a gente ouve, mas no decorrer da live você vai entender o porquê desse tema um pouco polêmico. Eu já queria convidar você no início dessa live a entender a presença de Deus, a entender que não é somente um faz de conta, não é somente um vamos imaginar, mas é algo realmente sobrenatural e algo real. Eu queria que você já no início dessa live fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos um pouquinho. Se você tiver condições de ir em um ambiente mais tranquilo, faça isso. Senão não tem problema. Mas feche os seus olhos. Deus quer se conectar com você. Eu quero convidar você a imaginar um estádio de futebol. Imagine um estádio de futebol. Algum que você já foi ou que você viu pela televisão. Imagine a arquibancada, o campo, a estrutura física. Imagine tudo isso dentro de você. Imagine que tudo isso está dentro de você. Está no seu interior. Imagina aí. Agora abre os seus olhos. Olha aqui para mim. O estádio de futebol está dentro de você? Coloca aí nos comentários, sim ou não. O estádio de futebol está dentro de você? Não está. A live caiu, eu acho. A live caiu ou vocês estão me vendo? Faz um joinha aí se você está me vendo ou se a live caiu. Tá, voltou, né? Isso, voltou. Então, pessoal, agora você fecha os seus olhos mais uma vez. Fecha os seus olhos de novo. Imagine agora Deus dentro de você. Como você imagina Deus? Talvez sentado num trono, talvez o senhorio de Deus reinando. Talvez você imagina Jesus glorioso ressuscitado, ou Jesus crucificado na cruz, ou Jesus, uma pessoa amiga, próxima, enfim. Imagine Deus. Quando você está em oração, como você imagina Deus? Como você se conecta com Deus? Faça esse exercício agora. Imagine Deus. Agora imagine Deus dentro de você. Imagine Deus no teu interior, no mais íntimo do teu coração. Se conecte com Ele. Olhe para Ele. Abrace Ele. Sinta a presença dEle. Fale com Ele. Agora abre os seus olhos.
Olha para mim aqui. A diferença é que não é um faz de conta. Não é um faz de conta que Deus está lá. Não é um faz de conta que Deus está presente. Não é um faz de conta que eu me encontrei e que eu me conectei com Deus. Não é um faz de conta que a sua presença me tocou. A diferença é que, de fato, Ele está lá. De fato, Deus quis morar no meu e no seu coração. De fato, Deus quis estar presente não só na terra, não só próximo de nós. Ele quis estar em nós, estar em mim, estar em você. Deus, Ele quis estar dentro do meu e do seu coração. E a palavra do Senhor vem nos dizer que eu estou convosco. Eu estou em vós. Imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que nós estamos inteiramente não só ligados a Deus, mas nós somos um com Deus. Assim como o Pai é um comigo, eu e você somos um com Jesus e somos um com o Pai. E muitas vezes nós buscamos encontrar Deus nas coisas, nas criaturas, nas igrejas. E sim, Deus está presente. Deus está presente nas igrejas, Deus está presente nas criaturas, porque foi Ele que criou e Ele deixou uma marca, deixou um sinal. Deus está presente em toda a criação, porque vários santos se conectavam com Deus, porque viam a presença e viam a marca e viam o sinal de Deus nas coisas criadas. Deus está presente à nossa volta, ao nosso redor. Mas muito mais do que isso, meu irmão e minha irmã, Deus está presente em nós. Deus está presente dentro do nosso coração, da nossa vida. Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele está conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Talvez muitas pessoas possam ter te abandonado. Talvez por muitos momentos você se sentiu sozinho, porque não conseguia enxergar a presença de Deus. Talvez quando você olhava para o mundo, para as coisas que acontecem à sua volta, para os horrores do mundo, tenha pensado que Deus nos abandonou ou que Deus te abandonou. Mas hoje eu quero dizer para você, Deus jamais nos abandona. Deus jamais te abandona. Porque Deus é amor. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele é amor. Ele só é capaz de amar. E um Deus de amor, um Pai de amor, não abandonou o filho. Não abandona. Por mais que o filho tenha errado, por mais que o filho tenha se afastado, por mais que o filho não creia, por mais que o filho tente se afastar de Deus, Deus não te abandona. Deus não te abandona. Porque a essência de Deus está em nós. Desde a criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A marca que Deus deixou em mim e você, ela é indelével, não tem como sumir. Podemos tentar fugir de Deus. Podemos tentar correr de Deus. Podemos muitas vezes impedir a graça de Deus de acontecer na nossa vida. Podemos muitas vezes atrasar a bênção de Deus. Mas impedir que Ele esteja conosco, isso é impossível, porque a palavra de Deus garante que Ele está conosco. Não é que Ele está conosco quando eu estou em estado de graça.
Não é que Ele está conosco quando eu sou santo. Não é que Ele está comigo quando eu estou caminhando na presença dEle. Não é que Ele está comigo quando eu estou fazendo as coisas certas. Não é que Ele está comigo quando eu estou em oração. Ele está comigo em todos os momentos. Em todos. Talvez eu e você não estejamos com Ele, porque escolhemos não estar com Ele. Mas Ele continua conosco, mesmo eu e você escolhendo não estar com Ele. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Apesar de estar conosco, apesar de nos amar, apesar de derramar toda a tua graça, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus disse para Moisés assim: pode escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Sabe? Deus, Ele nos ama, Ele nos quer próximo, Ele quer o melhor para nós, mas Ele não nos obriga. Ele não nos intimida. Ele nos dá a liberdade de aceitar a sua ajuda, de aceitar a tua presença, de se conectar com Ele e também de não aceitar. E também de nos afastar. E também de se desconectar. Isso se chama liberdade. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Significa que muitas vezes nós o abandonamos. E o livre-arbítrio muitas vezes é interpretado de forma errada. Nós interpretamos o livre-arbítrio muitas vezes como algo ruim. E na verdade é algo bom. Porque Deus, Ele não quer que nós estejamos na sua presença por falta de opção. Deus, Ele quer que nós estejamos na sua presença porque nós queremos estar. Porque nós desejamos estar, porque nós escolhemos estar. Imagine se nós não tivéssemos a opção. Se nós fôssemos obrigados a estar com Deus, obrigado a fazer a vontade de Deus, obrigado a viver aquilo que Deus sonhou para nós, obrigado a nos conectar com Deus. Não, nós não somos obrigados. Deus tem o melhor para nós. Deus quer se conectar conosco. Deus sonha sonhos melhores do que o nosso, mas Deus não nos obriga. Ele nos convida. Ele nos chama. Ele mostra o caminho. Mas eu e você continuamos livres. Seja para abraçar o caminho de Deus, ou seja para nos afastar. Seja para viver a vontade de Deus sobre a nossa vida, que é sempre o melhor, ou seja para viver as nossas próprias vontades. O tema da live é: Deus não está no controle da sua vida, mas Deus está na sua vida. E muito mais do que isso, Deus está em você. Em você. Em mim. No nosso interior. Deus, Ele quer conduzir a nossa vida junto comigo e junto com você. Deus, Ele quer nos dar o comando, Ele quer nos dar a direção, Ele quer mostrar o caminho, mas Ele não toma o volante e faz Ele mesmo. O volante é nosso. Somos nós que escolhemos para onde queremos ir, o que queremos fazer, como queremos viver, mas Ele está conosco e Ele está em nós o tempo inteiro, nos convidando a virar para o lado direito, nos convidando a virar para o lado esquerdo, nos convidando a frear, nos convidando a acelerar. Mas quem decide se eu vou virar, acelerar ou frear sou eu e é você. Quem está sob o controle da nossa vida somos nós. Mas nós precisamos deixar que Ele nos dê o comando, que Ele nos dê a ordem, que Ele conduza a nossa vida. Por isso o tema da live: Deus não está no controle da nossa vida, porque Deus, Ele não é um Deus autoritário que toma as rédeas da nossa vida e faz do jeito dele. Eu e você não somos marionetes programadas na mão de Deus. Nós somos filhos amados, livres.
somos livres. Mas eu digo para você, se nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, se nós aceitarmos as suas intuições, as suas palavras, se nós aceitarmos aquilo que o Espírito Santo sopra na nossa mente, sopra no nosso coração, nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Nós iremos experimentar uma graça abundante e extraordinária que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mentes humanas jamais foram capazes de imaginar ou compreender. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior. É muito maior. E hoje Deus quer dizer para você: será que eu e você temos deixado o Espírito Santo conduzir a nossa vida? Será que eu e você temos deixado de fazer as nossas vontades para viver as vontades de Deus? Será que eu e você estamos nos contentando com as migalhas desse mundo? Ou estamos experimentando as graças sobrenaturais do céu? Será que eu e você estamos plantando e colhendo coisas deste mundo passageiras? Ou será que eu e você estamos plantando e colhendo coisas sobrenaturais que não vão acabar neste mundo, mas que durarão para a eternidade? Será que eu e você estamos construindo castelos para este mundo, que não será a nossa morada eterna? Ou será que eu e você estamos construindo um castelo que nós iremos morar eternamente? Para sempre. Qual é o caminho que eu e você estamos escolhendo? Qual é o caminho que eu e você estamos traçando? Volto a dizer, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus derrama todas as ferramentas necessárias, os dons espirituais, os carismas, os santos, a Santa Igreja, os amigos espirituais, família. Deus derrama todas as ferramentas necessárias, a vida. Mas existe uma parte que é minha e que é sua. O poder da decisão. O livre-arbítrio. Eu posso usar todas as ferramentas de Deus e fazer uma linda caminhada, ou eu posso escolher outras ferramentas e fazer do meu jeito. Se de fato Deus tivesse o controle sobre a nossa vida, a humanidade não estaria do jeito que está. Nós não estaríamos do jeito que nós estamos. Você não estaria do jeito que está. Para e pensa. Se de fato fosse Deus que controlasse a sua vida, seja bem sincero, se de fato fosse Deus que estivesse no volante, se de fato fosse Deus que tomasse as decisões e as rédeas da sua vida, a minha e a sua vida estaria assim? Ou nós já estaríamos faz tempo vivendo o sobrenatural? Se a minha vida de fato fosse Deus que governasse, será que eu estaria onde eu estou? Será que eu estaria vivendo como eu estou vivendo? Será que eu estaria fazendo as coisas que eu estou fazendo? Será que eu estaria nos ambientes que eu tenho andado? Será que eu teria os amigos que eu tenho? Será que eu teria as conversas que eu tenho hoje? Será que o meu interior, o meu corpo, o meu físico, a minha alma, a minha espiritualidade estariam tão desordenadas, tão machucadas, tão sujas? Certamente que não. Certamente que se fosse Deus, tudo estaria em ordem. Porque Deus criou todas as coisas ordenadas. E a palavra de Deus vem dizer que quando Deus criou, Deus disse que era bom. E se as coisas não vão bem, e se a minha vida não está bem,
e se a minha alma e se as minhas emoções não estão bem, é porque no meio do caminho eu me perdi. Deus não nos perdeu. Talvez eu e você tenhamos nos perdido de Deus. E não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Não estou aqui para apontar o dedo quem sou eu. Eu estou aqui para dizer que mesmo que nós desviemos o caminho, mesmo que nós erramos, mesmo que nós tomamos o controle e não damos ouvido para Deus, é possível retornar. É possível voltar. É possível continuar. E é possível deixar de fato Deus conduzir a nossa vida, dando as orientações, nos convidando, nos chamando. A Sagrada Escritura vai relatar que Deus ele chamou muitas pessoas. Deus ele chamou o jovem rico, convidou, e o jovem rico recusou o chamado de Deus. Recusou dar o controle, entre aspas, para Deus. Preferiu fazer a sua própria vontade. Mas a Sagrada Escritura também relata que Jesus, quando viu Mateus, melancólico, rico, afortunado, bem-sucedido financeiramente, Jesus apenas olhou para Mateus e disse: segue-me. E Mateus deixou tudo para seguir a Jesus. Imagina só, um homem que tinha bens, que tinha dinheiro, que tinha fortuna, que tinha casa, que tinha mulheres, tudo que o financeiro poderia proporcionar, e hoje nós buscamos muito a questão financeira, como se isso fosse de fato preencher a nossa vida, mas existia no coração de Mateus algo que o dinheiro não podia preencher. Existia no coração de Mateus um vazio, uma angústia que o dinheiro não podia preencher e que aquela vida que ele estava levando não podia preencher. Existia no coração de Mateus uma falta de sentido para a vida. E quando ele viu Jesus, ele viu ali a oportunidade de saber. Essa é a graça de Deus. Mateus era um homem que era rejeitado pelas pessoas apesar da sua riqueza. Porque ele era judeu, mas ele era um cobrador de impostos. Ou seja, ele trabalhava para Roma, contra os judeus. Ele colhia impostos do povo judeu. E quando ele colhia o imposto do povo judeu, eu imagino como é que ele era olhado pelas pessoas. Imagina só uma pessoa rejeitada no meio do povo. Imagina só uma pessoa suja, uma pessoa pecadora. Uma pessoa que quando chega no ambiente as pessoas se afastam dela. Uma pessoa que quando está naquele determinado ambiente as pessoas olham para ela com desprezo. Como olhamos muitas vezes para os pecadores, para os sujos, para os porcos, para os drogados, para os corruptos, para os traficantes. Mateus era olhado justamente dessa forma, como uma escória da sociedade. Imagina só Mateus na colheita de impostos, como é que as pessoas olhavam para ele. Imagina o que as pessoas falavam para ele. Naquela época nós não podíamos tocar uma pessoa impura, porque nós nos tornávamos impuros. As pessoas nem sequer tocavam em Mateus. Não abraçavam. Não olhavam nos olhos. Não diziam palavras de amor. As pessoas não chegavam lá com alegria, com sorriso, com amor, dizendo: olha, eu trouxe o meu imposto do mês. Não. As pessoas chegavam com ignorância, com desprezo. Provavelmente jogavam o dinheiro lá em cima para não ter contato com ele. Essa era a forma que Mateus era olhado. Rejeitado, julgado, condenado, sujo. Não estou defendendo Mateus. Ele escolheu aquela vida. Isso é o livre-arbítrio. Ele escolheu
Ele plantou e ele estava colhendo. Livre-arbítrio. Mas de repente passou naquele lugar uma pessoa que não fazia distinção. Uma pessoa que olhou para ele com amor, com intimidade, que não viu somente o seu pecado e a sua sujeira, porque Deus vê o nosso pecado e a nossa sujeira e não quer o pecado e a sujeira, mas que viu nele um filho amado, a imagem e semelhança de Deus, a sua criatura. Lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26, imagem e semelhança. Jesus olhou para ele e viu muito mais do que o pecado, muito mais do que um rejeitado, muito mais do que um traidor. Viu nele um potencial. Eu fico imaginando como foi o olhar que Jesus deu para Mateus. Porque imagina só uma pessoa largar tudo. Largar tudo. E seguir alguém que ele nem sabia para onde ia, o que ia fazer, quem era. Eu fico imaginando como é que foi esse olhar. Como será que Jesus olhou para Mateus? A ponto de fazer ele largar tudo. Há quanto tempo Mateus esperava aquele olhar? Há quanto tempo ninguém olhava para Mateus daquele jeito? Há quanto tempo ninguém olhava para Mateus com amor? Sem julgamento nenhum. Há quanto tempo ninguém olhava para Mateus como um ser humano? E Jesus olhou para ele como um ser humano, como um filho, como uma bênção. E foi esse olhar, foi esse amor que resgatou Mateus. E a palavra de Deus vem dizer que o amor tudo supera. O amor, ele pode resgatar tudo. O amor, ele pode resgatar um matrimônio que está quase destruído. O amor, ele pode resgatar uma relação de pai e filho que há muito tempo já se perdeu. O amor, ele pode resgatar a vontade de viver. O amor, ele pode resgatar a luz da vida. O amor, ele pode resgatar uma pessoa que desistiu. O amor, ele pode levantar um enfermo da cama. O amor, ele pode resgatar tudo. Até uma pessoa que desistiu da própria vida. Uma pessoa que está à beira do suicídio, se ele encontrar alguém que o ame, que o olhe, que o compreenda, que o ajuda, ele sai daquela vida. Porque o amor tudo supera. Tudo. E muitas vezes nós nos perdemos na nossa vida porque nós nos esquecemos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós temos dentro do nosso coração a capacidade de amar que nenhuma outra criatura tem. Que só nós temos. Que nós temos no nosso coração não a marca de Deus, mas o próprio Deus. Que vive e reina dentro de nós. E quantas pessoas padecem nesse mundo porque se esqueceram que Deus habita neles. E quantas pessoas padecem nesse mundo porque nem sequer sabem que Deus existe dentro deles. E nós que conhecemos devemos levar e anunciar o Cristo. Levar e anunciar o amor. Se nós pudéssemos enxergar o que o amor é capaz de fazer, a gente amaria mais. A gente se doaria mais. A gente faria mais. A palavra de Deus vem dizer que olhos humanos não conseguem ver as coisas sobrenaturais. Não conseguem compreender, porque para eles é loucura. Mas nós que já vivemos um encontro com Deus, e se você não viveu, busque viver um encontro com Deus, porque você vai entender o que eu estou falando.
Nós que já vivemos uma experiência com Deus sabemos que existe algo sobrenatural que vai além da nossa capacidade humana. Essa capa de amar, de nos doar, de escolher fazer a vontade de Deus, de escolher ser sal na terra, luz no mundo e ser amor. E nós podemos escolher viver e fazer da nossa vida a nossa própria vontade. Lembrando que Deus sempre está conosco, porque Ele nunca nos abandona. Mas escolher estar com Deus, o escolher estar afastado de Deus, é a escolha minha e é a escolha sua. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Por causa das nossas tendências pecaminosas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos fazer a vontade de Deus e escolher a direção certa para a nossa vida. Quanto mais nós nos afastamos da graça de Deus, mais nós fazemos a nossa própria vontade e colhemos o fruto das nossas escolhas e das nossas inclinações. Então, se hoje você não está conseguindo ordenar a sua vida, se hoje você não está conseguindo colher frutos bons na sua vida, se hoje a sua vida emocional está desordenada, bagunçada, se hoje a sua casa está desordenada, bagunçada, se hoje o seu casamento, o seu matrimônio, a sua família, o seu trabalho, se hoje você está desordenado, se você não sabe direito que rumo tomar, o que fazer, se você se encontra perdido nessa situação de angústia, de tristeza, de desordem, de falta de Deus, de falta de amor das pessoas, se você muitas vezes se vê nessa situação achando que Deus te abandonou, que Deus não olha para você, que Deus não tem visto as suas lutas, as suas batalhas, as suas tribulações, eu quero convidar você a de fato se colocar verdadeiramente na presença de Deus, porque Deus, Ele não te abandonou. Quando você de fato ouvir aquela voz no seu coração, que é o Espírito Santo, quando você de fato começar a obedecer aquela voz, que é o Espírito Santo, dentro de nós, as coisas vão começar a se ajustar e se alinhar. Não estou fazendo um discurso de que não vai ter tribulações e batalhas, vai ter. Porque a palavra de Deus vem dizer que nós teremos aflições, teremos batalha, teremos que passar pelo vale da sombra da morte. Mas nenhuma dessas coisas será capaz de tirar de dentro do nosso coração a intimidade e o sentido da vida. Por mais que nós passemos por tribulações, por batalhas, por momentos difíceis, porque passaremos, ainda assim nós teremos a vontade de viver. E um sentido que nos preenche. Porque o sentido não vem das coisas aqui fora, do que está acontecendo, do que eu estou vendo. O sentido está dentro. O sentido é o Cristo. O sentido da vida está em nós. Nós o encontramos nas coisas, nós o encontramos nos fazeres, nós o encontramos nas ações, porque existe a marca de Deus em todas essas coisas. E é possível encontrar o sentido nas coisas por causa de Deus. Mas o verdadeiro sentido não brota das coisas. Brota de Deus. É isso mesmo, irmão, porque Ele venceu o mundo. Coragem, porque Ele venceu o mundo. Lá em Filipenses capítulo 7, versículo... Ainda bem que você colocou essa frase. Lá em Filipenses capítulo 7, versículo 18, vai dizer que em Filipenses vai dizer que Ele, mesmo sendo Deus, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se fez humilde, se fez carne, se fez homem e se humilhou ainda mais, tomando as nossas dores, as nossas culpas e morrendo uma morte de cruz. E por isso, a Ele foi dado toda a glória,
Todo joelho se dobra no céu, todo joelho se dobra na terra, todo joelho se dobra no inferno. Ao nome de Jesus. Porque Ele mesmo sendo rei se fez humilde. E eu e você podemos nos fazer humilde e reconhecer que as nossas escolhas e as nossas decisões nem sempre é o melhor para nós. Deus, Ele faz a parte dele, que é derramar a sua graça, o seu Espírito Santo e todas as ferramentas necessárias. Mas existe uma parte que é minha e que é sua. E essa parte se chama livre-arbítrio. Eu não sei se você está sentado, mas se você estiver sentado, existe uma cadeira. Essa cadeira que você está sentado, foi você que comprou, foi alguém que produziu, foi a capacidade humana que fez. Deus, Ele poderia criar as cadeiras como Ele criou todas as coisas. Mas existe uma parte que é nossa. Deus, Ele nos deu as ferramentas necessárias para criar as coisas. Deus, Ele nos deu inteligência. E acima de tudo, Deus nos deu a vida. Quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia, Ele descansou e entregou tudo para Adão e Eva. Deus deixou em mim e em você a capacidade de continuar criando, a capacidade de continuar inovando, de continuar fazendo, a inteligência. Nós somos coautores deste mundo. Nós temos a capacidade de imaginar e de criar, assim como Deus criou. Então existe uma parte que é nossa. Outro exemplo. Estou no matrimônio, vou falar de namoro, que é mais fácil. Um namoro que não é segundo a vontade de Deus. Um namoro desregrado. Um namoro longe da graça. Um namoro talvez doente emocionalmente. Um namoro que te aprisiona, um namoro que escraviza. Um namoro doentio. Eu estou num apego emocional. Existe uma parte que é de Deus, derramar a graça, os dons, a fortaleza. Mas existe uma parte que é nossa. Eu quero continuar vivendo esse relacionamento? Ou eu quero mudar a direção da minha vida? Porque às vezes nós rezamos e achamos que Deus, Ele vai fazer tudo. E nós achamos que a nossa oração não está sendo atendida, quando na verdade somos nós que não estamos sendo obedientes às monções de Deus. Porque ainda que Deus derrame toda a força necessária para terminar o namoro, ainda que Deus derrame todos os dons necessários para terminar o namoro, nós somos livres para escolher permanecer naquela doença. E muitas vezes nós não conseguimos nos afastar e achamos que Deus não está dando a força, quando na verdade nós estamos usando o livre-arbítrio. Quando nós nos endividamos e rezamos para Deus abrir as portas e derramar o dinheiro, amém. Deus abre as portas, Deus ajuda, Deus multiplica, multiplicou o pão. Mas existe uma parte que é nossa. Levantar e trabalhar, se capacitar, evitar gastos, ordenar a vida financeira. Quando eu me torno, às vezes, um dependente, não um dependente profundo, que não tem mais condições de escolher, mas eu estou no caminho. Eu ainda tenho condições de fazer escolhas. Eu ainda tenho capacidade de me afastar. Vai doer, vai machucar, vai sentir abstinência, vai chorar, vai ter crise, vai ter. Vai ter. Porque o corpo se acostumou com aquilo. Aqui eu estou falando de bebida, de droga, de sexo, de compulsividade alimentar, de compulsividade na masturbação, de compulsividade com compras, qualquer tipo de dependência física ou emocional. Vai doer, vai doer. Porque eu me acostumei com aquilo e aquilo me dá prazer. Mas existe uma parte que é nossa. Eu preciso escolher mudar a direção da minha vida. Eu preciso escolher virar para o outro lado. Eu preciso escolher romper com o mal.
Deus derrama a graça. Mas Ele não está no controle. Não é Ele que decide. Não é Ele que escolhe por você. Não é Ele que muda a direção da sua vida. Não é Ele que pega no volante e vira para lá e vira para cá. É você. Sou eu e é você. Ele nos dá o convite. Ele nos dá a força. Ele fala ao nosso coração. Ele nos impulsiona. Mas a liberdade é nossa. O que hoje precisa mudar na minha e na sua vida? O que hoje precisa ser ordenado na minha e na sua vida? O que hoje você gostaria que Deus te desse a força necessária para mudar a direção? Qual é a situação na sua vida hoje que você gostaria que as graças de Deus fossem derramadas? E você dissesse: Senhor, me dá força. Me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que precisa ser feito. Nessa situação que você pensou, o que precisa ser feito para mudar? O que precisa ser feito para mudar? Coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários aí. Tem algo que você precisa mudar na sua vida hoje? E que você sabe que precisa mudar? Coloca nos comentários aí. Tem algo que você gostaria hoje que Deus te ajudasse? Não que Ele faça por você. Ele não vai fazer por você. Mas Ele vai dar a força e a ferramenta necessária para que você faça. Ele vai dar. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele derramará sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dará força. Porque a palavra de Deus vem falar dos seus dons e dos seus carismas, que é para nossa santificação e que é para que nós possamos ser sal na terra e luz no mundo. Porque a palavra de Deus está recheada de exemplos de pessoas que decidiram fazer a vontade de Deus e foram revestidas pela graça de Deus, revestidas pela graça do Espírito Santo e permaneceram firmes. Deus não fez por elas, mas elas escolheram fazer a vontade de Deus e viver aquilo que Deus preparou para ela. Deus, Ele realiza o impossível. Ele intervém e faz aquilo que a pessoa, humanamente falando, não tem condições de fazer. Aí Ele toma o controle e faz. Mas as coisas que nós temos condições de fazer, Ele nos convida. Deus abriu o Mar Vermelho, mas Moisés precisou bater o cajado. Deus fez sair água da pedra, mas Moisés precisou bater o cajado na pedra. Deus perdoou os pecados do paralítico, mas o paralítico precisou aceitar o perdão de Deus. Deus curou vários leprosos, Jesus, mas os leprosos deixaram que Jesus tocasse neles. Deixe Jesus tocar na sua história. Deixe Jesus tocar nas suas feridas. Deixe Jesus tocar nas suas dores. Deixe Jesus tocar no volante. Ele não vai direcionar, mas deixe Ele tocar. Deixe Ele governar com você. Deixe Ele reinar com você. Deixe Ele fazer as escolhas com você. Deixe Ele participar das escolhas da sua vida. Traga Ele para junto de você. Ele já está com você, mas permaneça perto dEle. Se aproxime dEle. Esteja com Ele. Quantas pessoas na Sagrada Escritura se aproximavam de Jesus, seguiam Jesus, queriam estar perto de Jesus? Esteja também perto de Jesus. Siga Jesus. Toque em Jesus. Deixe Jesus tocar em você. Vou ler alguns comentários aqui. Tem muitos comentários. Aproveitando para ler os comentários aqui, ó, coloca aí na live qual cidade que você é, de onde que você está me vendo, qual é a cidade.
a gente interagir um pouquinho. Deus não está no controle da sua vida. Esse é o tema da live. Deus é grande, isso mesmo. Jesus é o Cristo, Ele nos ilumina. Perfeito. Eu desviei de ti, Senhor, mas estou voltando. Glória a Deus, isso mesmo. Não tem problema quando a gente cai no caminho, mas o problema é permanecer caído. Estou no caminho e graças ao ensinamento da Missão Enchei-vos, vou perceber isso mesmo. Eu também faço parte da Missão Enchei-vos. Para quem não conhece, tá? Tem um site www.missãoenchei-vos.com.br, dá uma olhada lá. Tem o Instagram também, @oficialmissãoenchei-vos. Fui amada pelos irmãos da missão e estou sendo curada. Lindo isso. Fui amada pelos irmãos. Lembra do que nós falamos? O amor pode curar. O amor pode salvar. O amor pode libertar. E quando nós encontramos o amor aqui nesta terra de Deus, através dos irmãos, através da igreja, nós podemos nos conectar, nos encontrar com Deus e nos encontrar com a nossa essência. Lembra de Mateus? Ele se conectou e se encontrou com a sua essência. E começou a ser aquilo que era para ele ser. Aquilo que Deus sonhou e desejou para ele. Ele havia se perdido de si mesmo. E quando ele se encontrou, o vazio na alma e no coração dele foi preenchido. E às vezes os irmãos aqui na terra nos ajudam nessa missão de encontrar a Deus. Perfeito. Coragem, ele venceu o mundo, isso mesmo. Que sejamos como Jesus, que olhou para Mateus com amor. Ótimo, louvado seja Deus. Vários comentários, vou pular alguns aqui, ó. Souza, Paraíba, bem-vindo. João Pessoa, Paraíba. São José dos Campos, São Paulo. Açuacena, Minas Gerais. Montes Claros, Minas Gerais. Mais uma de Souza, Paraíba. Nova Serrana, Minas Gerais. Louvado seja Deus. Bastante gente de Souza, de Minas Gerais. Isso mesmo. Só nós vamos rezar um pouquinho, tá? E eu quero convidar você já, Cuiabá, Mato Grosso, Ayana, Nova Serrana, Minas Gerais. Quero convidar você já acalmando o seu coração. Nós vamos rezar um pouco, deixar Deus falar ao nosso coração. Você possa já nesse momento de live, escreve aí nos comentários, antes da nossa oração, pelo que você gostaria de orar hoje. Seja pelo seu matrimônio, pela sua saúde emocional, pela sua família, por alguém, pelo controle da sua vida, por algum pecado, por algum vício, enfim. Coloca aí nos comentários onde você gostaria que Jesus reinasse hoje. Se for mais de um lugar, não tem problema. Se for mais de uma coisa, não tem problema. Nós vamos rezar baseado também no pedido de oração de vocês. Quero convidar você a já fechar os seus olhos. Se coloque na presença de Deus. Com seus olhos fechados, eu quero que você imagine Deus. Imagine Deus num trono, Deus ressuscitado, Jesus misericordioso, Jesus na cruz, chagado, enfim. Como você imagina Deus? Imagina Ele agora aí dentro de você, dentro do seu coração. Se aproxime dele nessa hora. Se aproxime de Jesus. Eu quero convidar você a muito mais do que se aproximar de Jesus, a tocar em Jesus.
Toque em Jesus agora. Se você sentir vontade, abrace Jesus. Lembre-se que não é apenas uma imaginação, mas Ele, de fato, está em mim. Ele está em você. E quando nós entramos para o nosso quarto, trancamos a porta e estamos a sós com Ele, nós temos a graça de tocá-lo e a graça de ser tocado. Deixa Jesus tocar em você agora. Isso, deixa Jesus te abraçar. Deixa Jesus te acolher. Deixa Jesus te olhar. Independente de como esteja a sua vida, independente dos pecados, independente das sujeiras, Jesus olha para você da mesma forma como Ele olhou para Mateus, com amor, como um filho amado, como uma filha amada que você é. Talvez, em muitos momentos você achou que Ele tinha te abandonado, que Ele não estava vendo as suas dores, as suas tristezas, as suas lutas. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você se desesperou? Quantas vezes você se irritou? Você perdeu a fé, você perdeu a esperança? Quantas vezes você achou que estava sozinha? Quantas vezes você sentiu essa dor no seu peito, essa angústia, essa tristeza, esse nó na garganta? Quantas vezes você olhou para o seu matrimônio e achou que ele estava destruído ou que não tinha mais jeito? Ou para a vida dos seus filhos, para os pecados, para o vício, para a situação financeira? Mas hoje Ele quer dizer para você, meu amado, minha amada, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és preciosa, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai entregando agora para Jesus. Vai entregando todas as suas dores. Vai entregando os seus sofrimentos, as suas chagas, as suas preocupações. Entrega para Jesus a sua família. Fale com Ele agora nesse momento, com as suas próprias palavras. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de frases elaboradas. Na intimidade do seu coração, converse com Ele, fale para Ele.
Fale para Ele aquilo que te angustia, aquilo que tem te tirado a paz, aquilo que tem te feito perder o sono, a alegria de viver. Fale para Ele de todas as suas preocupações. Ele é o seu amigo. Ele é o seu Deus. Ele quer te ouvir nessa hora. Vá dizendo para Ele. Vá dizendo para Ele tudo aquilo que tem te tirado a alegria de viver. Todas as suas angústias, a ansiedade, as dores. Apresente para Jesus as áreas da sua vida que muitas vezes você não consegue romper o seu pecado, as suas escolhas, as suas más inclinações. Diga: Senhor, essas são as áreas da minha vida que hoje eu não consigo ordenar. Diga: Senhor, venha ordenar a minha vida. Senhor, venha ordenar a minha história. Senhor, me ajude a fazer aquilo que agrada o teu coração. Vá dizendo: Senhor, eu tenho vontade, mas muitas vezes eu não consigo. Dá-me a força necessária, Jesus, para fazer aquilo que é necessário fazer, para romper com o mal, para romper com o pecado. Se você tem algum vício, alguém na sua família que tem vícios, apresente essa pessoa agora, Jesus. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode realizar. Por isso, Senhor, eu te apresento essas pessoas a mim mesmo, Jesus. Todos os meus pecados, as minhas más inclinações, as minhas tendências. Assim como Paulo, Senhor, muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal, e depois eu me culpo, depois eu me arrependo. E dói, Jesus, dói muitas vezes fazer aquilo que não agrada o teu coração. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu me comporto longe da tua presença. Muitas vezes, Jesus, eu esqueço que eu sou teu filho. Muitas vezes, Senhor, eu não sou sal na terra e nem luz no mundo, mas eu acabo sendo trevas com as minhas escolhas e com as minhas inclinações. Mas hoje, Senhor, eu quero te apresentar diante de ti todas essas minhas tendências, toda a minha ira, a minha raiva, a minha preguiça, a minha procrastinação. Senhor, eu quero te apresentar toda a acomodação, todos os meus vícios, sejam eles físicos, sejam eles emocionais. Senhor, eu te apresento agora o meu consciente, o meu subconsciente. Vá, Senhor, no mais profundo da minha alma, no mais profundo da minha história, naqueles lugares, Senhor, que muitas vezes nem eu mesmo sei que eu estou errando, mas que o Senhor sabe que não está no caminho certo. Toca, Jesus. Toca, Senhor, assim como tu tocaste aqueles leprosos. Cura, Senhor, as minhas mágoas. Cura, Senhor, as minhas feridas. Cura, Senhor, as minhas dores, os meus traumas. Eu sei que o Senhor pode, Jesus, ir muito mais além. Além do que os olhos humanos são capazes de ver, o Senhor pode, Jesus. Por isso eu quero te apresentar todo o meu consciente, todo o meu subconsciente, toda a minha história. Senhor, todas as marcas do meu passado que algum dia deixaram algum trauma, alguma ferida e que ainda hoje reina sobre a minha vida. Senhor, eu quero te apresentar. Toca, Jesus. Toca naquela área da minha vida em que foi muito doloroso para mim. Aqueles momentos, Senhor, em que eu fiz escolhas erradas e até hoje me dói. Aqueles momentos, Senhor, em que eu vivi no pecado, eu me sujei e até hoje dói. Senhor, eu quero te apresentar as marcas que ficaram na minha história, daqueles momentos difíceis, da dor da separação, da dor da morte de alguém. Toca, Senhor, nas minhas feridas, nos meus traumas. Toca, Senhor, no momento daquela traição. Daquela traição que ainda dói, que ainda marca a minha alma. Naquele momento, Senhor, em que eu fui abandonado pelos meus amigos, pelos meus pais. Toca, Senhor, naquele momento de dor em que eu perdi aquela pessoa amada. E que a minha vida até hoje dói pela ausência dela. Toca nas minhas chagas, Jesus. Ordena, Senhor, o meu coração. Ordena, Senhor, a minha vida, todas as áreas que são necessárias, Jesus. Eu sou o que sou. Sou um Deus
de amor. Estou aqui pra te curar. Deixa Jesus te curar agora. Eu sou o que sou. Deixa Deus te tocar. Sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Entrega tudo para Jesus agora. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és preciosa, teu nome gravado está em minhas mãos. Que você possa entender a partir de hoje que, independente das suas escolhas, independente de como você se encontra, Deus, Ele te ama e Ele sempre vai estar com você. Mas Deus, Ele não te obriga, Ele não te obriga a fazer escolhas, Ele te convida. E eu e você somos livres para fazer a vontade de Deus e viver o sobrenatural, ou fazer a nossa própria vontade. Que hoje você possa entender que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos construindo um castelo, não nesta vida, mas que vai durar para a vida eterna. Deus não está no controle da sua vida. Ele te deu livre-arbítrio, mas Ele está com você o tempo todo. E Ele pode te ajudar, e Ele quer te ajudar a controlar e a ordenar a sua vida para viver graças abundantes. Muitas pessoas nessa live foram tocadas por Deus. Muitas pessoas foram curadas, pessoas que perderam entes queridos e que tinham uma grande dor. Deus falava ao meu coração de pessoas que perderam entes queridos e que ainda sofriam muito. E assim como o leproso foi tocado por Deus nessa hora. Deus visita a sua história. Deus falava de pessoas que foram traídas. E o sentimento de dor no seu coração ainda era muito grande, porque você se sentiu usada, se sentiu abandonada, se sentiu como um objeto. E no momento de oração, Deus visitou esse fato na sua história, na sua vida. E Deus diz a você: eu estou contigo. Eu não te abandonei. E eu nunca vou te abandonar. Deus visitou várias mães que intercederam pelos seus filhos. E que no momento da oração você apresentava o seu filho para Deus, porque você não tem dado conta de ser luz na vida dele. E Deus derramou uma graça sobrenatural sobre a sua vida. Toma posse. Se você tem coragem, coloca aí: sou eu. Deus vai te dar a graça de ser uma mãe exemplar, e vai conseguir levar o seu filho para junto dele. Deus continua tocando muitas pessoas nessa hora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Vamos ver se eu vou conseguir falar. Quero agradecer profundamente cada um de vocês que estiveram conosco nessa live. Deus, Ele queria, de fato,
falar ao seu coração. Deus, ele queria de fato tocar a sua história, tocar a sua vida. Não é por acaso que você está aqui. Se você foi tocada, coloca aí no comentário, eu fui. Não é por acaso que Deus te trouxe aqui. E você que está assistindo a live depois, Deus continuará agindo. Porque Deus não está preso ou limitado ao tempo. Deus vai te tocar da mesma forma, profundamente. Porque Deus não se limita ao tempo. Deus, ele é independente das coisas deste mundo. Está muito além do que a nossa capacidade humana pode compreender. Amém? Pessoal, vamos lá. Tem vários comentários. Já estamos terminando a live, tá? Já estamos quase acabando. Vou só ler alguns comentários aqui. Algumas caixinhas de oração, alguns pedidos de oração, muita gente pedindo oração. Belo Horizonte, Minas Gerais, pela minha entrega verdadeira a Jesus, pelo meu matrimônio, pela conversão de toda a minha família. Obrigado, Dai, obrigado, Tati, obrigado, Sica, Aninha, por todas as famílias, Dura e Emira, pelo meu matrimônio, pela minha saúde e pela minha família. Rafaela, pelo matrimônio dos meus pais. Simone, pelo meu passado. Rafaela, pela saúde de Dejalma. Adriene, pelos meus filhos e pelo meu matrimônio. Auriele, pela minha filha. Bruno, crise de ansiedade. Irmão, me procura depois da live. Graziela, me procura depois da live. Me manda lá no direct, tá? Você que colocou aí por ansiedade. Eu vou te ajudar. Pelo meu esposo e meu matrimônio, pela santidade do meu casamento. Simone, pelo aniversário de Rodolfo. Nossa, bastante pedido de oração, não vou conseguir ler todos. Deus é bom o tempo todo, nos dá misericórdia. Isso aí, Neninha. Louvado seja Deus por essa live. Bastante gente colocou aqui, sou eu. Eu fui tocado, eu fui tocado, eu fui tocado, eu fui tocado. Que live maravilhosa. Gente, muito, muito, muito obrigado, tá? Eu vou deixar essa live gravada. Então, antes de você ir fazer outra coisa, tá? Rapidinho, bem rapidinho, não vai levar nem 1 minuto. Só comenta lá na live o que você achou da live. É importante pra mim, tá? É importante pra mim saber se essa live foi boa, se vocês gostaram, para que eu possa produzir lives de acordo com aquilo que vocês esperam, tá? Eu sempre falei sobre temperamento e sempre falei sobre doenças emocionais, apesar de em todas elas eu falar da palavra de Deus, tá? Mas hoje eu fui muito tocado em fazer uma live espiritual, somente espiritual. E aí eu queria saber se vocês gostaram, se não, se põe só temperamento e emoções mesmo, se nada a ver com o perfil, ou se eu posso de vez em quando colocar lives espirituais, tá? Vou sempre falar de Deus, independente se a live for espiritual ou não, vou sempre falar de Deus e citar a Sagrada Escritura, tá? Mas live espiritual mesmo, eu queria saber se vocês gostaram e se eu devo colocar mais. Aí lá nos comentários, na hora que acabar a live, você coloca bem rapidinho lá no comentário, tá? Se você gostou, o que você achou da live. E o brinde continua valendo, tá? Para concorrer uma sessão comigo de 1h30, grátis, 0800. Uma sessão de 1h30 sobre temperamentos, ou uma sessão de terapia mesmo, depende de você, de 1h30. Se você colocar lá no comentário, eu quero participar, o seu nome vai para a caixinha do sorteio. Já tem vários nomes lá, vários nomes. E aí você vai concorrer a uma sessão comigo de 1h30, ok? Então vou finalizando a live. Deus abençoe, até a próxima. Comenta lá na live o que você achou. E para concorrer, eu quero concorrer. Amém? Deus abençoe.